Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui eu vou falar da nova grade da Loteca 1242, essa grade para o final de semana. Trago aqui as primeiras informações com os meus palpites. Nesse vídeo eu estou usando o palpite simples, usando apenas um duplo, é mais para a gente conhecer os confrontos e no decorrer da semana a gente ir refinando os nossos palpites. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem. Se você gostar, para dar aquele apoio, eu peço que curta esse vídeo. Quando você faz isso, ajuda demais. Se você não for inscrito, se inscreva para sempre receber as notificações do YouTube sobre novos vídeos. Então, sem enrolação, vamos aqui para o jogo 1, hein? Que jogo esse, hein? Fluminense e Flamengo. O que eu trago aqui de informação é que o Fluminense nas últimas 10 partidas marcou 17 gols, sofreu 11, tem 12 assistências, a média de gols muito alta em 1.7 gols por partida. O Flamengo também não deixa por menos, né? Em 9 partidas marcou 16, sofreu 9 gols, tem 11 assistências e a média de gols aí do Flamengo 1.8. Em que jogo vai ser esse, hein? Como eu disse, eu vou seco nessa primeira grade usando apenas um duplo. Esse palpite aqui é extremamente difícil por ser um clássico, os dois times muito bem aí no campeonato. Por enquanto, nesse meu palpite, eu tô indo de empate entre eles. Nos próximos vídeos, né, com mais informações, vamos ver se esse palpite muda. Indo agora para o jogo 2, Juventude e Goiás, as informações que eu trago aqui. O Juventude em 3 partidas no Brasileirão Série B, marcou apenas um gol, sofreu 4 e tem uma assistência. A média do Juventude horrível por enquanto, em 0.3 gols por partida. Já o Goiás em 3 partidas marcou 6 gols, sofreu 3, tem 2 assistências. A média de gols do Goiás 2.0. Bom, o Juventude começou muito mal o campeonato, vai enfrentar um adversário difícil e mesmo o Goiás jogando fora de casa, vejo ele como favorito. Tô indo seco no Goiás. É um palpite arriscado, mas por essas primeiras informações é difícil de ir no Juventude. Indo agora para o jogo 3, Remo e Vasco da Gama. Aqui o que eu trago de informação é que o Remo em 10 partidas marcou 10 gols, sofreu 17 gols e tem 6 assistências. A média de gols do Remo 1.0. O Vasco em 10 partidas marcou 15, também sofre muitos gols, 16, tem 12 assistências e a média de gols do Vasco tá melhor do que a do Remo, 1.5. Olhando os números aqui e assistindo, né, as partidas, a gente vê que o Vasco tá melhor, melhorou demais, né, com a chegada aí do Renato Gaúcho. Na última loteca, né, o Vasco até saiu na frente do Botafogo, mas tomou a virada. O Remo conseguiu um bom empate com um jogador a menos lá no Sul, né, contra o Grêmio. Jogando em casa é um time sempre difícil de ser batido. O problema desse confronto aqui é que as duas defesas são bem ruins. Aqui tô levando em consideração o fator casa, eu tô indo no Remo. É um palpite difícil, mais pra frente cabe um duplo aberto aqui nesse confronto, viu? Indo agora para o jogo 4, Vitória e São Paulo. Aqui o que eu trago de informação é que o Vitória em 9 partidas marcou 9 gols, sofreu 14 e tem 5 assistências. A média de gols do Vitória 1.0. Já o São Paulo em 10 partidas marcou 15 gols, sofre poucos gols, uma defesa bem consistente com 7 gols sofridos, 10 assistências e uma média de 1.5 gols por partida. Brasileirão é bom por isso, né? Porque não tem jogo fácil. O Vitória, mesmo não vindo em boa situação, pode ser que vença o São Paulo. Lembrando, pessoal, que boa parte dos times aqui jogam agora no meio de semana. É bom a gente ficar de olho nesses jogos. Aqui, por enquanto, pela fase do São Paulo, eu tô indo seco no São Paulo. Mas é um daqueles palpites arriscados, né? Porque o São Paulo, apesar de vir de uma boa vitória contra o Cruzeiro, né, foi em casa, né? O São Paulo não tá indo tão bem assim fora de casa. Eu tô indo no São Paulo por causa da defesa ruim do Vitória. Indo agora para o jogo 5, Sport e Avaí. Eu trago aqui de informação que o Sport em 3 partidas marcou 3 gols, sofreu 2 e tem 2 assistências. A média de gols 1.0. Já o Avaí em 3 partidas marcou 3 gols e ainda não sofreu gols no Brasileirão, hein? Tem 2 assistências e a média de gols 1.0. Difícil jogar na casa do Sport, só que o Avaí também é um time que está mostrando muita consistência defensiva. A média de gols dos dois times iguais, né? Uma média de 1 gol por partida. E aqui, por enquanto, nesse palpite, eu tô indo de empate entre eles. Acredito que o Avaí, pela boa defesa que tem, não perde essa partida.
Indo agora para o jogo 6, Mirassol e Bahia. Aqui o que eu trago de informação que o Mirassol em 9 partidas marcou 10 gols, só que sofreu 14, tem 6 assistências e uma média de 1.1 gol por partida. Já o Bahia em 9 partidas marcou 13 gols, sofreu 9, tem 8 assistências. A média melhor de gols, né, 1.4. Bom, tô com o pé atrás, né, com o surpreendente Mirassol. Vamos ver, né, como é que o Mirassol vai nessa loteca 1241. Vai enfrentar o Lanús agora no meio de semana. Pode ser que, se o Mirassol for bem, né, é aquela virada de chave. O time não mudou tanto de um ano para o outro, né, mas o Mirassol caiu bastante, né, de 2025 para 2026. Pelo atual momento, eu tô acreditando mais no Bahia, diferente do ano passado, né, tá conseguindo vitórias fora de casa e vai pegar o Mirassol que, pelo menos no Brasileirão, não está bem, né, tá na zona de rebaixamento. Aqui no canal eu tô deixando, né, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro atualizada. Se você não viu, dá uma olhada lá, é essa a capa. E aqui no meu palpite eu também tô indo seco no Bahia. Indo para o jogo 7, Santos e Atlético Mineiro, jogo complicado, hein? Atlético Mineiro vem melhorando, o Santos ainda derrapando bastante. O Santos em 10 partidas marcou 13 gols, só que sofreu 16, tem 7 assistências e a média de gols do Santos 1.3. O Atlético Mineiro em 10 partidas marcou 14, sofreu 12, tem 10 assistências. A média de gols do Atlético Mineiro 1.4. Bom, nessa partida aqui acredito que o Neymar vai jogar, porque no meio de semana não vai jogar pela Copa Sul-Americana. No último jogo pelo Brasileirão, né, o Rony também não jogou, então é bem provável que o Rony volta. É um palpite difícil porque o Atlético Mineiro melhorou bastante. Temos que ver como é que o Atlético Mineiro vai aí no seu jogo fora de casa, agora no meio de semana. Será um bom sinal, né, para esse jogo do Santos. E aqui eu tô usando um dos meus duplos, né, que eu tenho direito. Eu tô indo de Santos e empate entre eles. Indo agora para o jogo 8, Internacional e Grêmio, Grenal, que jogaço, hein? Nas últimas 10 partidas, o Internacional marcou 9 gols, sofreu 10 e tem 5 assistências. Uma média de gols bem baixa, né? 0.9. Já o Grêmio em 10 partidas marcou 14, o problema é que levou 14 gols e tem 9 assistências. Média de gols 1.4 do Grêmio. Bom, é um Grenal, os números aqui não diz nada, porque sempre dá alguma coisa diferente dos números. Aqui o que eu tô levando em consideração, mesmo o Grêmio jogando fora de casa, levou a melhor em cima do Internacional nas últimas partidas. Tô indo seco no Grêmio, mas com certeza é jogo para triplo. E aqui, se eu fosse de duplo, por enquanto, olhando essas primeiras informações, iria de duplo aberto. Jogo 9, Ceará e Náutico. O que eu trago aqui de informação do Ceará: em 3 partidas marcou 4 gols, sofreu 2 gols, tem 3 assistências, média de gols 1.3. Já o Náutico em 3 partidas marcou 3 gols, sofreu 2 e tem 2 assistências. A média de gols 1.0, em números bem parecidos das duas equipes. É um clássico nordestino. O que eu tô levando em consideração aqui é o Ceará jogando em casa. Tô acreditando numa partida difícil, né? Porque o Ceará não vem bem nas suas últimas partidas, vem fazendo poucos gols, mas tô acreditando na força aí da torcida. Então tô indo seco no Ceará. Jogo 10, Atlético Paranaense e Chapecoense. As informações desse jogo, né? 10 partidas do Atlético Paranaense, marcou 15 gols, sofreu 13 e tem 11 assistências, uma média boa, 1.5 gols por partida. Já a Chapecoense em 9 partidas marcou 10, o problema é que sofreu 16, tem 5 assistências. Poucos gols, né? Com a bola rolando. A média de gols por partida da Chapecoense, 1.1. Chapecoense está tendo um pouco de dificuldade, né, quando joga fora de casa. O Atlético Paranaense até que vai bem jogando em casa. Perdeu, né, seu último jogo aí pro Atlético Mineiro, mas quase que consegue um empate no final. Deu uma abafa pesada aí em cima do Atlético Mineiro. E olhando os números aqui, mais o fator casa, eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Indo agora para Botafogo e Curitiba. Nos últimos 9 jogos do Botafogo marcou 16 gols. O problema é que é essa defesa do Botafogo, 19 gols sofridos, tem 9 assistências, uma média de gols 1.8. A média de gols até que tá boa, mas a defesa não vem ajudando, hein? O Curitiba em 10 partidas marcou 11, sofreu 10 e tem 7 assistências. A média de gols do Curitiba 1.1. Botafogo vindo de uma excelente vitória aí no final de semana em cima do Vasco de virada. Temos que ver, né, no meio de semana aí como é que vai ser. Por enquanto eu tô indo seco no Botafogo. O que me deixa com o pé atrás é essa quantidade de gols que o Botafogo tomou. Curitiba tem um ataque aí experiente, perigoso. Se calibrar um pouco o pé, pode ser que o Curitiba saia com a vitória, porque o Curitiba vem criando durante as partidas, mas não tá acertando o alvo aí para finalizar as jogadas, né?
Indo agora para o jogo 12, América de Minas e Novo Horizontino. Nos últimos 3 jogos, o América marcou 3 gols, sofreu 6 e tem 2 assistências. A média de gols do América 1.0. Já o Novo Horizontino, em 3 partidas, marcou 2 gols, sofreu 4 e tem 1 assistência. A média de gols do Novo Horizontino bem baixa, em 0.7. Bom, a América é um time que não vem fazendo muitos gols. O Novo Horizontino, né, tá tomando mais gols e fazendo poucos gols, 0.7, uma média bem baixa. Mas o Novo Horizontino é conhecido, né, por ser um time bem forte defensivamente, principalmente quando joga fora de casa. Aqui no meu palpite eu tô indo seco no empate, mas é um jogo também para duplo, né, porque o América tá jogando em casa. Isso pode fazer a diferença. Indo agora para o jogo 13, Corinthians e Palmeiras, hein? Que jogo esse, hein? Corinthians agora com novo treinador. Será que o dinizismo vai dar certo no Corinthians? Você que é corintiano, eu tô com muita dúvida. Você gostou da contratação do Diniz? Porque muitos torcem, né, o nariz pelo estilo de jogo que ele coloca nas equipes, né? Eu queria saber de um corintiano o que ele acha do Diniz no time dele. Em 10 partidas, o Corinthians marcou 8 gols, sofreu 11 e tem 5 assistências. A média baixa do Corinthians em 0.8. O Palmeiras, em 10 partidas, marcou 21 gols, sofreu 10 e tem 16 assistências, hein? 16 gols com bola rolando. A média de gols do Palmeiras, 2.1. Que jogo complicado esse aqui, hein? Agora, durante a semana, a torcida tá pegando no pé da equipe do Corinthians, tá indo lá no CT cobrar. O clima tá pesado no Corinthians, hein? Se o Corinthians não vencer agora no meio de semana, vai chegar com uma carga pesada para esse clássico. Por enquanto, sem saber o resultado aqui do meio de semana das duas equipes, eu tô indo seco no Palmeiras. Imaginando que o Palmeiras vença o jogo dele na Libertadores e o Corinthians perca, Palmeiras vai entrar como franco favorito para esse clássico sem peso nenhum. Vai ser uma partida emocionante, hein? No jogo 14, Cruzeiro e Bragantino, jogos do Cruzeiro, 10 partidas, marcou 12 gols. Olha essa defesa do Cruzeiro, 20 gols sofridos, assistências 10. A média de gols do Cruzeiro, 1.2 gols por partida. Já o Bragantino em 10 partidas marcou 10, sofreu 10, tem 7 assistências, a média de gols 1.0. O Bragantino ele tem uma média baixa, né? Mas é sempre decisivo, né? Vence por um golzinho e garante os 3 pontos, que é o importante para a equipe, né? Partida bem difícil. Cruzeiro também não vem fazendo um excelente campeonato, tá lá embaixo. Bragantino melhorou muito aí nas suas últimas partidas. Time bem equilibrado, parece que encontrou o seu jeito de jogar. O Cruzeiro, temos que ficar de olho, né? Como é que vai aí no primeiro jogo da Libertadores. O Arthur Jorge, né? No seu primeiro jogo, fez o Cruzeiro jogar, só que nas partidas seguintes, né, não aconteceu o mesmo. Agora que ele vai ter esse tempo a mais, tô acreditando que o Cruzeiro em casa vai dar trabalho pro Bragantino, e aqui, por enquanto, eu tô indo seco no Cruzeiro. Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações dessa grade da Loteca 1242 pra gente conhecer os confrontos. Vou preparar o vídeo com 5 duplos. Por enquanto, tudo dentro do cronograma, acredito que não vou atrasar. Se você gostou das informações desse vídeo, para dar aquele apoio eu peço que curta, deixa aí seus comentários, sempre ajuda demais. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, corrija, porque faz a diferença deixando os comentários. Se inscreva no canal, quero te agradecer demais por ter assistido esse vídeo até aqui, desejo muita sorte. Ainda não temos, né, o valor da premiação aqui da Loteca 1242, temos que esperar a Loteca 1241 finalizar. Espero vencer na Loteca 1241, tem um vídeo aqui no canal com os meus palpites com 3 duplos para a Loteca 1241. Eu sei que já fechou, não dá mais para apostar nela, mas se você quiser dar uma olhada, vai lá, veja como ficou os meus palpites para essa grade também. E é isso, espero você em um novo vídeo. Fui!